Nem todas as histórias são sobre heróis ou vilões. E no vídeo de hoje, com certeza essa não é uma delas. Na verdade, essa daqui é sobre escolhas, silêncio e o que o amor nos obriga a fazer. Hoje falaremos sobre Joel e Ellie, obviamente falando sobre a obra de The Last of Us. E o vídeo de hoje é justamente sobre o amor. Não aquele amor puro e idealizado, que você vê uma pessoa perfeita e essa pessoa é perfeita. Mas o amor cru, o amor verdadeiro, que é a pessoa ter seus erros, ter talvez ali um defeito, um passado ruim, talvez um futuro que talvez não seja tão bom, mas mesmo assim você aceita aquele erro daquela pessoa, pois isso é o amor, é você se incomodar com algo e você superar aquilo ali por amor à pessoa. Então vamos lá, no vídeo de hoje, como eu falei, vamos falar sobre The Last of Us. Então vamos lá. A história começa com Joel perdendo sua filha, e ele não perde só a menina, ele perde a fé que ele tinha no mundo, naquele mundo quase apocalíptico naquele momento já. Ele morre ali. Mas ele continua andando como um corpo vazio, uma casca de um homem que só sabe sobreviver. Anos depois vai surgir a Ellie, e ela não é sua filha, pelo menos não a biológica, mas é o eco daquilo que ele tentou enterrar, e sem querer e sem pedir, ela obriga o a amar de novo. Na verdade, a Ellie nesse momento ela vai representar aquela menina que o Joel perdeu, obviamente de uma outra forma. E isso vai destruir ele, e vai destruir legal, tá ok? Não no sentido legal, mas vai sentir bem isso daí, ele vai destruir bem isso. Eric Fromm dizia que amar é um ato de coragem, porque amar alguém é permitir que ela te destrua e confiar que ela não vai te destruir. Então, sim, a base do amor, na verdade, é a confiança na outra pessoa. E Ellie é a chance de Joel amar de novo, e por isso é também seu maior medo. À medida que viajam juntos, não é só o mundo que desmorona, é o próprio Joel. Porque ele se vê cada vez mais fraco diante daquela garota. Fraco porque se importa. Fraco porque começa a viver de novo. E viver de novo dói. Isso aqui é você começar um relacionamento ou começar uma amizade com alguém. Talvez você já teve um problema no passado, agora você está começando de novo. Na verdade, a vida é uma constância entre você se destruir e reconstruir a partir daquilo ali. Quebrar preconceitos e quebrar pensamentos para fazer novos, talvez melhores. Porque se você não tem esse pensamento, me desculpa, mas você nunca vai evoluir na vida. E Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então, essa frase quer dizer que se você colocar um objetivo na sua vida, como, por exemplo, de Joel, de amar a Ellie, proteger aquela garota, ele pode superar qualquer coisa. E isso se aplica, obviamente, a relacionamentos na vida real. Lembrando, quando eu digo relacionamentos, não é sobre o amoroso entre um casal, mas também irmãos, amigos, primos ou uma família. E no fim, Joel vai tomar uma decisão que vai mudar tudo. Ele vai mentir para Ellie. Ele vai escolher salvá-la, mesmo sabendo que isso pode condenar a humanidade toda. Não só pode, como ele sabe que vai condenar a humanidade toda. Ele vai escolher o amor, o egoísmo e a proteção. Ou seja, ele vai escolher a garota. E por isso ele é humano. Muitas vezes nós podemos achar seres perfeitos que sabemos exatamente o que estamos fazendo, mas na verdade o que nós estamos fazendo é só colocando a nossa preferência em cima, porque isso é a humanidade. Simone de Beauvoir dizia que eu não sei falar esse nome, dizia que amar é reconhecer o outro como liberdade. Joel não faz isso, ele rouba essa escolha da Ellie por medo, por dor e por amor. E é aí que a história vira tragédia. Não uma tragédia pós-apocalíptica, mas sim uma tragédia grega, sabe? Aquela que é inevitável, dolorosa e cheia de silêncio entre frases carregadas demais. E Ellie sente isso. Ela sabe que algo está errado, mas ela quer acreditar porque ela também amou Joel. E às vezes amar é fingir que não vê. Mas, obviamente, Ellie fica triste com ele. Ela queria morrer para salvar o mundo, mas o mundo cobra caro por nossas decisões. E essa decisão dela de se afastar do Joel, se fechar para ele, é muito cara. E o preço disso é a morte de Joel. Não é um clímax épico, não é uma despedida justa. Pelo contrário, na verdade, é brutal e repentina. Ela é muito cruel, tanto com quem tá assistindo, quanto com o Joel, quanto com a Ellie. E quando Abby acerta o último golpe, não é apenas Joel que cai. É o amor de Ellie que é arrancado de seu coração. É o chão emocional sob seus pés que se parte. A câmera não precisa mostrar o Joel morrendo, não precisa mostrar o golpe final. O silêncio da cena já diz tudo. Joel morre sem se despedir, sem dizer um eu te amo. Aquele último sabe eu te amo dos filmes não existe. Sem um último olhar que explicasse tudo o que sentia, e ele nunca conseguiu dizer isso. E isso é o que mais machuca. O luto não é sobre a ausência daquela pessoa, é sobre a presença que fica mesmo depois da perda. Pois sim, se o luto fosse a ausência da pessoa, nós não sentiríamos nada. O problema é que nós ainda pensamos, ela está presente na nossa mente, mas não fisicamente. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente retorna como destino. E para ele, o destino é uma jornada de ódio, perda e tentativa de reconciliação com o que restou do amor. Ou seja,
Se você tem um problema, tenta resolver ele logo no seu consciente, ou seja, tenta se manter bem com aquilo ali. Seja pensando, bom, eu fiz isso com aquela pessoa, mas eu também fiz isso com aquela pessoa e isso torna isso daqui muito melhor, ou seja, anula o erro. Ou pelo menos tenta superar por que isso te incomoda. E a morte de Joel vai se tornar um núcleo de tudo que vem depois. Cada passo de Ellie é guiado por esse vazio e por essa dor que não sabe como curar. Não é vingança, é amor transformado em desespero. E no fim, quando Ellie deixa ir, quando ela aceita que o amor não foi perfeito, ele foi simplesmente real, só aí ela pode seguir. Porque amar também é deixar partir. Sim, essa frase é meio forte, você pode lembrar talvez de um relacionamento ruim que você teve, isso não significa que foi amor, mas se você já teve um relacionamento que foi bom, teve pequenos erros e por isso vocês terminaram, talvez seja um bom motivo pra você achar que isso daí foi amor, mas obviamente nem todo relacionamento vai ter o amor, talvez foi só paixão, talvez foi puramente desejo. Existem bilhões e bilhões de razões, então não se preocupa com isso, não é porque, teve um probleminha que foi amor real, não, calma, não é pra você pensar assim. Mas Joe e Ellie não são heróis, eles são só dois seres humanos tentando sobreviver ao que o amor fez com eles. E no fundo, talvez todos nós sejamos um pouco assim, sejamos sinceros. Quantas vezes você não teve que se destruir por alguém e depois se reconstruir de novo? Mas, bom, gente, esse foi um vídeo bem simples e desculpa pelo atraso que eu fiquei pra postar, realmente eu tive alguns problemas. Inclusive, esse vídeo eu tô fazendo super na pressa, por causa que eu tô com muita pressa hoje, tô fazendo muita coisa. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like pra mais, falei fui e tchau, tchau.